A palavra de Deus nos diz em Mateus 21, 15 e 16: Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. A última partícula do verso 16: E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Os irmãos podem tomar assento no nome de Jesus. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade e também no momento oportuno queremos apresentar para os irmãos o nosso primeiro trabalho. Ficamos durante 6 anos e meio dentro do Desafio Jovem de Três Coroas, e como eu vivi alguns anos, posso dizer dos 8 até os 21 anos de idade envolvido com a música chamada rock and roll, e muitas coisas aprendi com o diabo, mas nada de bom eu digo para você. Mas nesses 7 anos que eu estou com Jesus, eu tenho aprendido muitas coisas boas, uma bagagem de experiência muito maior do que o diabo me deu em alguns anos, sendo escravizado nas mãos dele. E alguns anos atrás o Senhor nos deu um estudo que tem como título A Diferença do Louvor a Deus e da Música Mundana. E graças a Deus, a minha esposa, como é secretária ali da Assembleia de Deus em São Leopoldo, e também trazemos o abraço do pastor Adalberto Santos Dutra, que é o presidente. Ele leu este estudo e nos deu o aval, carimbou, otorgou e assinou e disse amém. E nós fizemos este estudo que está em apostila, o nosso primeiro trabalho, a diferença entre o louvor a Deus e a música mundana. Nós temos ali algumas apostilas, são 10 páginas, instruindo os jovens, alertando os adolescentes e também levando os pais a se conscientizarem aonde o seu filho tem andado e com quem ele tem andado. E também temos algumas fitas de mensagem. As apostilas custam R$4, as fitas de mensagem R$3,50, exceto uma. Tem uma fita que foi gravada em 2 cultos numa campanha em São Leopoldo, e tem 2 mensagens. Esta custa apenas R$4. Se você quiser adquirir uma apostila ou uma fita, você vai estar ajudando, não com a continuação, mas com o início de um simples, humilde, mas creio que outorgado pelo Senhor, ministério no nome de Jesus de Nazaré. E é sobre isso que nós queremos falar nesta tarde. Não sei o tempo que nos é dado para falar, mas queremos resumir um pouco acerca deste estudo que Deus nos tem dado sobre a diferença entre o louvor a Deus e a música mundana. Algumas décadas atrás surgiu um homem que, de uma história muito longa que eu não quero me deter, surgiu um festival, uma festa chamada The Moondogs Rock and Roll Festival. Eu quero dizer para você que os jovens que estão aqui andaram, trilharam este caminho, ou ouviram falar, ou conheceram tudo que eu vou dizer, eles sabem do que eu estarei falando. Você que nunca ouviu falar disso, não se escandalize. Nós vamos simplesmente desmascarar o diabo nessa tarde, para que as portas do inferno sejam trancafiadas, as janelas dos céus abertas, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E eu me sinto grato por estar aqui nessa tarde e por todos os irmãos que estão aqui reunidos. Tem muitos garotos aqui que me chamam de pai na fé, apesar de eu ter apenas 28 anos de idade. O irmão Rafael que deu essa pequena palhinha desta palavra, porque se deixar ele prega 2, 3 horas direto. Ele deu esta palavra sobre o alto e sublime trono do Senhor. E eu me recordo quando, pela misericórdia do Senhor, eu fui levantado como diretor do Desafio Jovem de Três Coroas na primeira fase, e chega este garoto skatista com a calça que cabiam os 4 dele dentro, uma camiseta bem larga, um cabelão desse tamanho, e ele só dizia, ô cara. E quando ele estava parado olhando para os morros de noite, eu disse para ele, olha jovem, cuidado que atrás desse morro está o diabo com os dardos inflamados, e ele pode vir na tua vida. Ele disse, quer saber de uma coisa, cara? Eu só saio daqui quando eu for pregador do Evangelho. Hoje estamos nós juntos aqui na Igreja Assembleia de Deus de Porto Alegre, pregando o Evangelho, dizendo que Jesus é bom, o diabo não presta.
e mostrando que a palavra de Deus tem poder, amém? Então esse homem fez esta festa chamada The Moondogs Rock and Roll Festival. Muitas pessoas pensam que rock and roll significa sacudir e se enrolar, mas a palavra rock and roll na gíria norte-americana significa fornicar e adulterar. Este nome é nada mais, nada menos do que festa das cadelas no cio, fornicando e adulterando. Isto é terrível. Nós temos que pedir misericórdia e clamar o poder do sangue de Jesus, mas isso muitas vezes está dentro da nossa igreja, em cima dos púlpitos. Mas eu creio que através deste estudo, não do irmão Rubem, mas que Deus fez que eu passasse naquele submundo terrível, para que hoje mostrasse para os jovens que nascem na igreja e não conhecem o outro lado dos bastidores das trevas, mostrar para eles que pensam, uma guitarra pesadinha a mais não faz problema, uma bateria mais rápida com 2 bumbos também não tem problema. Nessa tarde você vai sair daqui com a tua mente mudada, o coração transformado pelo poder da palavra de Deus. E daí foram surgindo outras tribos musicais, se é que posso dizer assim, como reggae, como jazz, como blues e assim por diante. Mas alguns anos mais tarde, um homem chamado Anton LaVey, ele fundou em 1969 a primeira igreja de Satanás, The First Church Satan Service, ou seja, a primeira igreja a serviço de Satanás. Dali por diante, nos anos 50, um pouco antes, surgiu The Bill Haley e The Comets. Quem sabe tem irmãos aqui que, como a idade do meu pai vai fazer 67 anos, conheceu, ouviu falar deste grupo chamado The Bill Haley e The Comets. Também vieram influenciados por influências satânicas, fazendo música que levavam os jovens ao histerismo e muitas vezes desmaiavam, mas não sabiam que era o diabo se apossando das vidas deles, para que amanhã eles fossem marginais, drogados e assim por diante. Mais tarde foram nascendo os vários adeptos da música chamada rock and roll, e muitos jovens me perguntam, quando eu dou meu testemunho para eles, mostro as fotos do que eu fui. Se você quiser eu mostro para você ali, quando eu estava palestrando numa escola particular em São Leopoldo, uma professora me levou para um canto, a diretora da escola bem dizendo, e ela disse, eu não acredito que tu foi tudo isso que tu fala, andava no Osvaldo Aranha com aqueles malucos lá que a polícia vive batendo neles. Eu me preocupei, procurei um jovem que era fotógrafo do jornal chamado NH, e ele tinha 5 fotos apenas, restou do que nós pudemos mostrar para desmascarar o diabo. E quando eu mostro para os jovens, eles dizem, mas o rock and roll não tem nada a ver com as drogas e com o diabo. Eu digo para eles, jovens, o guitarrista da minha banda, com 14 anos de idade, tocava como um homem adulto. Ninguém tocava guitarra como ele. Era um jovem que nunca conheceu nada da noite e do mundo. Hoje ele tem 21 anos de idade, é viciado em cocaína, bebida alcoólica e trafica droga. Ele diz, tudo bem, com a droga o rock and roll até tem a ver, mas o que o rock and roll tem a ver com o diabo? Este jovem tem 21 anos de idade que não conhecia droga, hoje usa a droga, trafica, é pai de santo e ainda dá consulta por telefone. Você acha que o rock and roll não tem nada a ver com a droga e com o diabo? Tem a ver sim, mas a maior mentira do diabo é falar para a nossa juventude que ele e o inferno não existem, mas eles existem porque Jesus falou. Mas eu quero dizer para você que acima do inferno existe uma verdade ainda maior, que é o céu de glória, a eternidade com Cristo Jesus. Aleluia. E aí foram surgindo outras bandas. Este homem chamado Anton LaVey, veja bem, que criou a primeira igreja de Satanás, oficial de Satanás, ele foi autor de um filme chamado A Invocação ao Meu Irmão Demônio. E o que isso tem a ver com rock and roll? Sabe quem produziu este filme? Mick Jagger, um homem de idade muito avançada, que no show de uma banda chamada Rolling Stones, ele pula noites inteiras. Como que um homem com uma idade avançada vai pular a noite inteira, cantar e saltar no palco e gritar? É porque tem droga? Tem, e tem influência satânica na sua vida. Daí foram surgindo várias outras bandas, como Led Zeppelin. Quem não conheceu aquela intitulada Starway to Heaven? A minha esposa não gosta que eu cante os pedacinhos, mas eu canto para mostrar para os jovens que eu também conheci esse submundo terrível. Ele cantava, There's a lady who's sure all the glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. O sangue de Jesus tem poder. Sabe o que quer dizer o título dessa música? Uma escada para o céu.
E aí todo mundo acha lindo a voz desse homem, vocalista do Led Zeppelin, que se chama Robert Plant. É uma voz muito bonita, bem afinada, bem tonalizada. A música é bonita, e o que tem de mal? O título dela é Uma Escada para o Céu. Mas acontece que se você ainda tem na tua casa, que Deus tenha misericórdia da tua vida, mas quem sabe você conhece alguém que tem, e tem daquelas vitrola antiga, que dá para rodar ao contrário, que se chama Backweller Masking. Você roda o disco ao contrário. Você sabe o que ele diz dentro de uma das músicas dele? Meu doce Satanás, eu quero te possuir mais. E aí o jovem canta Stairway to Heaven, é uma escada para o céu, é bem bonitinho. Bonitinho nada, o diabo está por trás de tudo, levando a juventude para o inferno. E a igreja muitas vezes não conhece isso, está de braço cruzado. A música até é bonita, ele conseguiu me convencer, até o título dela é Uma Escada para o Céu. Mas hoje o Espírito de Deus vai te convencer a você dar um puxão espiritual no ouvido do teu filho e dizer para ele: larga isso e louva a Deus com o louvor santo e sacro, que é agradável ao nome do Senhor. Aleluia. Stairway to Heaven. O símbolo desta banda é o pé de galinha, ou a cruz quebrada de cabeça para baixo. O que significa isso? A cruz quebrada de cabeça para baixo significa anticristo. E sabe o que tem na porta da igreja satânica? Na entrada da porta, qual é o símbolo? É o pé de galinha, ou seja, a cruz quebrada de cabeça para baixo, que significa anticristo. E essa banda canta isso. E agora eu vou dizer algo para você, e não quero que você se escandalize. Um homem, como diz um amigo meu que é pregador, que apelidaram ele de pastor, ele pegava riffs, solos dessa banda chamada Led Zeppelin, e ele botava hinos de louvor a Deus. E ele subia nos púlpitos, e louvava, e dizia: meu Jesus, e assim por diante. Eu não digo o nome dele para você não se escandalizar. Mas um dia ele subiu no púlpito, e quando sobe no púlpito onde tem homem e mulher de Deus, tem louvor a Deus e não música mundana, tem vaso do Senhor, aleluia, ali o Senhor fala. E quando ele subiu no púlpito, uma irmã de cabelo branco, bastante enrugadinha, corcundinha, mas cheia do Espírito Santo, levantou o dedo, botou na ponta do nariz dele e disse: eu te chamei para louvar o meu nome e ser santo, e tu tens profanado o meu nome através do que tu tens feito. Ninguém entendeu, porque todo mundo conhecia ele como um cantor evangélico que cantava músicas tão bonitas. Parecia até que tinha muita unção nada, era emoção. E de repente, aquele rapaz de cabeça baixa desceu no púlpito e ficou 2 anos no anonimato. Mas passou-se o tempo, ele foi convidado a participar de um congresso, não é no Rio Grande do Sul isso. E quando ele sobe no púlpito, Deus levanta novamente um outro vaso e diz: assim que eu te quero, louvando o meu nome e sendo santo. E quando ele pegou a sua guitarra, colocou o microfone no pedestal, ele disse: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Ele começou a louvar o Senhor com o hino santo e sacro que vem da harpa cristã. Aleluia. Houve outra banda chamada AC/DC. Eu só estou dando um resumo desta apostila. AC/DC, quem estudou eletrônica, é corrente contínua ou corrente alternada. Alguns dizem que é antes de Cristo e depois de Cristo, mas nada disso. Na gíria norte-americana, AC/DC significa Antichrist e Death Christ, anticristo e morte ao Cristo. E pior ainda, AC/DC é o símbolo do homossexualismo e do bissexualismo nos Estados Unidos. E muitos jovens dão o que tem e o que não tem. Como eu conheço um jovem que roubou o dinheiro que a sua vovó tinha para pagar o aluguel da casa dela e voou para ir ver um show deles. AC/DC. Eles têm 2 músicas, várias conhecidas no meio da juventude. Uma delas se chama Hell's Bells. Hell's, sino. Bell, inferno. Ou ao contrário, Hell's é inferno e Bells é sino. E no show deles, para você ter uma ideia, quando houve o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, eu ainda não conhecia a Jesus. Antes desta banda entrar no palco, eles tiveram que mudar toda a plataforma do Rock in Rio para que entrasse o equipamento deles. Tem um sino de 1.200 quilos, 1 tonelada e 200, que é de pendurado. E quando começa essa música Hell's Bells, eles começam a badalar. E diz alguém por aí que vem milhares de legiões de demônio da África para se apossar dos jovens. Eu não creio que vem da África coisa nenhuma. Eles vêm do inferno mesmo. Sabe por quê? Porque se tu
pensar que o demônio vem da África, tu vai mandar ele de volta para a África, mas eles vêm do inferno, nós temos que mandar eles de volta para o Tártaro, para o inferno. Aleluia. Deus chamou os jovens para ser vaso, para louvar ao Senhor desde o início da criação, mas o homem, através da sua mente finita, induzido por Satanás, tem usado seus lábios para louvar ao diabo. Isso começou com Jubal. Jubal vem da descendência de Caim, ele começou a distorcer o louvor a Deus. Mas sabe por que o diabo tem raiva de mim, de você? Não porque nós estamos reunidos o dia inteiro, nos consagrando na presença do Senhor, não porque nós oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, mas é porque aquele lugar que era dele louvar, agora é meu, é teu, é da noiva do Cordeiro. Nós estaremos lá, gritando Hosana, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. O primeiro vocalista dessa banda cantava uma música, I want a highway to hell. Você sabe o que é isso? Eu quero uma autoestrada para o inferno. Sabe o que ele acabou recebendo? O que ele pediu. Bon Scott morreu numa situação terrível, porque ele gritava, I want a highway to hell, eu quero uma autoestrada para o inferno, e ele acabou ganhando o que ele pedia. E isso é terrível. Mas muitos jovens hoje em dia estão falando o que não sabem, porque o louvor é uma faca de dois gumes. Você pode louvar, você pode orar, você pode agradecer, você pode chorar, você pode pedir, você pode fazer muitas coisas através do louvor. Mas o outro gume, e tão afiado contra o primeiro gume da faca do louvor, é a mentira. Você pode mentir enquanto você canta. Eu sou feliz, Jesus me libertou, mas que nada, vive com a cara enferrujada, é triste e às vezes fuma até as escondidas. Está mentindo. O louvor é uma faca de dois gumes. Eu sou liberto, mas chega na casa dele, misericórdia, né? Como esses dias, a vizinhança toda teve que chamar a polícia, porque um que se dizia evangélico, correu com a esposa dele de dentro de casa, quebrando até cadeira nas costas dela. E quando subia no púlpito ele cantava, Jesus me libertou, libertou coisa nenhuma. É mentira. Por isso o louvor é uma faca de dois gumes. Outra banda chamada Black Sabbath, que significa na gíria magia negra. Tem jovem que está se espremendo, né? Pá, eu tenho que botar fogo naquelas coisas lá em casa. Tem sim. Eu tinha uma coleção de CD, uma coleção de vinis, tinha um monte de demônio dentro de casa. E quando eu estava numa casa de recuperação, eu mandei uma carta para o meu pai e disse, se desfaz com eles. Eu não sabia se tinha que queimar, se tinha que botar no lixo, se tinha que quebrar, o que tinha que fazer. Eu disse para o meu pai, se desfaz de tudo. Tinha um CD importado que valia $40 na época. Ele vendeu todos os meus discos por $40. Mas eu dei glória ao nome de Jesus, porque ali foi quebrada a maldição do diabo contra a minha vida, porque Jesus é mais poderoso. Essa banda chamada Black Sabbath, que vem intitulada como heavy metal, bandas de heavy metal, aqueles cabeludos, com roupa de couro, cheio de pendurico assim, com bota bico fino e assim por diante, que tocam guitarra de cabeça baixa, que depois veio outras tribos, vieram atrás deles. Essa banda faz rituais satânicos antes de entrar nos shows. Eles oferecem animais em sacrifício a Satanás. E quando eles entram no palco para cantar, o vocalista deles, chamado Ozzy Osbourne, fez vários escândalos, e um deles, ele arrancou a cabeça de um morcego com a boca, vivo, num dos shows. E depois outras bandas vieram imitando ele, fazendo a mesma coisa. Eu conheço um jovem que chegou certa vez para mim e disse, irmão Rubem, até os meus 12 anos de idade eu frequentei a igreja, conhecia Jesus, até participei dos corais da juventude, fui batizado nas águas e assim por diante. Mas com 12 anos de idade o meu pai me fez um convite, me convidou para ir ao shopping. E ali nós fomos ver várias coisas, e ele disse para mim, você escolhe aqui dentro o que você quiser. E eles estavam dentro de uma livraria, onde tinha disco, CD, fita e várias coisas para vender. E ele foi tocando com os dedos, e o primeiro vinil que ele levantou era o disco de Black Sabbath chamado Live Evil, que significa o diabo vive. Ele pegou aquele disco, que é um álbum duplo, e levou para casa. Ele disse, irmão Rubem, depois daquele dia em diante a minha vida nunca mais se aprumou. Foi inferno dentro do meu lar, minha família se destruiu, meu lar se desintegrou, eu caí nas drogas, larguei Jesus, abandonei tudo e me atirei no submundo.
E muitos jovens perguntam, mas será que tem a ver com o diabo, rock and roll? Eu creio que nessa tarde vai sair essa dúvida do teu coração e da tua mente. Este homem chamado Ozzy Osbourne gravou uma música chamada Suicidal Solution, que significa solução é suicidar-se. E alguns jovens foram encontrados com fone de ouvido, depois de terem dado um tiro na cabeça, escutando essa música. É como se ele dissesse, se você não tem mais solução para o teu problema, suicide-se. Se a tua família já não te dá mais valor, suicide-se. Se para a sociedade você não vale nada, suicide-se. E os jovens eram tão oprimidos por essas frases diabólicas e tão instruídos pelo espírito de Satanás, que eles acabavam fazendo o que a música dizia e suicidavam-se. Dentre essas existiram várias outras bandas. E um missionário ganhou uma tribo indígena para o Senhor Jesus, voltou para a sua terra natal, pegou alguns discos e fitas desses grupos chamados gospel e levou para os índios. E quando os índios escutavam, o chefe, o cacique daquela tribo lá chamou o missionário para um canto e disse: pastor, o que o senhor está fazendo? Ele disse: eu quero que vocês comecem a aprender hinos de louvor a Deus. Mas pastor, isso é hino de louvor a Deus? As mesmas batidas que estão nessas músicas é as batidas que nós fazíamos para invocar os espíritos da mata, os demônios e assim por diante. Eu quero dizer para você que eu não tenho nada contra esses grupos e esse movimento gospel, mas o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses que nós temos que observar todas as coisas, retendo o que é bom e abstende-vos de toda a aparência do mal. Se aparenta mal, escandaliza o teu irmão, se abstém disso, agarra o que louva a Deus, glorifica a Deus, que exalta a Deus e bendiz ao nome do Senhor Jesus. Existiram várias outras bandas, Queen. Alice Cooper era um cantor que fez um pacto com o diabo, e em troca de fama, sucesso e dinheiro, ele trocaria o seu nome. O nome dele era Benson Tormier, e ele trocou para Alice Cooper, o nome da maior feiticeira do século 17. E ele ganhou tudo isso. Um dos discos dele se chama Cold Ethel, Orgia dos Mortos. Outra banda chamada Judas Priest. Judas, todos sabem quem foi. Não o que escreveu a epístola, mas o que entregou, vendeu o Mestre Jesus. Priest significa padre. Eles estão querendo fazer uma sátira, dizendo que Judas, mesmo ele tendo vendido Jesus, ainda foi padre. E essa banda, numa das músicas, o vocalista grita: Knees, knees, your painkiller. Knees, knees, your painkiller significa ajoelhe-se e adore ao seu torturador. E no show deles, muitos jovens vêm à frente e dobram o joelho, como essa banda chamada Satanás, essa banda chamada Black Sabbath, instruída por Satanás, chama os jovens na frente, como aqui no final do culto o irmão Leonardo vai chamar quem quer aceitar Jesus depois que ele pregar. Mas essa banda chamada Black Sabbath manda os jovens levantarem a mão e pergunta: quem quer aceitar a Satanás como seu Senhor? E multidões de jovens correm na frente da plataforma porque querem receber a Satanás na sua vida. Mas nós temos que pregar o Evangelho enquanto é dia, porque a noite vem e Jesus está aqui para libertar. Aleluia. E aí foi surgindo outras tribos, como Death Metal, que eu já falei, bandas como Metallica, Sepultura, que é brasileira, Ratos de Porão, que eu fui no show deles ali no Araújo Viana, antes de tapar em cima, e a polícia correu com nós ali de dentro no final do show. Eles gravaram um disco intitulado Descanse em Paz. Quem já viu algum programa, alguma revista americana que está na capa R.I.P. de um túmulo, que significa Rest in Peace, Descanse em Paz. Eles botaram o título deste disco, deste vinil, Descanse em Paz. E eles gravaram também em inglês Rest in Peace, Descanse em Paz. Só que na capa deste disco tem uma mulher que foi assassinada a pauladas. Está o defunto dela na capa. E o diabo está dando gargalhada e batendo palma, porque a juventude vai em peso, viaja quilômetros e quilômetros para ver esta banda tocar. A banda, dentro desse tipo de música death metal chamada Slayer, teve no meio da mídia mundana
uma grande aclamação, se é que posso dizer assim, porque o seu baterista foi o melhor baterista dos anos 90, mas o guitarrista não teve o mesmo sucesso, porque no final de uma música, depois dele fazer um solo de guitarra, ele atira a sua guitarra para a plateia e bate na cabeça de um jovem que morre na hora. Como está a família daquele jovem? Como ficou a mamãe daquele jovem? Quem sabe era uma mãe que orava para o filho vir para Jesus, quem sabe tinha um pai que servia a Deus na igreja e lá estava o filho dele, enganado pela música mundana, engodado pelas artimanhas do diabo, escutando um show de rock and roll, de música mundana. Mas você tem que glorificar a Deus, papai, mamãe, jovem, porque você está dentro da casa do Senhor, ouvindo hinos de louvor a Deus, adorando ao Deus que fez nós para louvar ao nome dele. Depois vem a banda Kiss, que é bem bonitinho o nome, né? Kiss, quem sabe um pouquinho de inglês sabe que é beijo. Se não tivesse pontinho separando, é K-I-S-S, que significa Knight in Satan Service, ou seja, cavaleiros a serviço de Satanás. Eles fizeram um show, eu estava ainda dentro da casa de recuperação, quando eles fizeram um show aqui no hipódromo do Cristal. E eles têm por costume, diante de entrar no show, eles largam pintinhos ou filhote de cachorrinho. E eles têm umas botas bem grandes. Pra quê? Porque quando eles entram no show, eles pisoteiam naqueles animais para que o sangue deles seja derramado a Satanás. E para que os jovens venham e se entreguem para o diabo. Só que aqui em Porto Alegre, não sei porquê, vamos dizer, legislamente falando, mas nós sabemos que há uma igreja que busca o Senhor e eles não puderam fazer isso aqui. Aleluia. Eles dizem que Deus e diabo é a mesma coisa. Essa banda prega isso. Deus e o diabo é a mesma coisa. E eles fizeram um álbum intitulado Killers, que significa assassinos. No show deles, a maioria das fãs e dos fãs clube que ele tem são garotinhas de 12 a 15 anos de idade. Não pensa que a inocência está por aí, não. A inocência foi antes da entrar a dispensação da consciência. Hoje em dia só é inocente quem nasceu ontem. É verdade, você pensa que o teu filhinho, a tua filhinha é inocente porque ainda tem a menor idade. Cuidado. Confie no teu filho e na tua filha, mas não confie em Satanás. O diabo é sujo, ele trabalha todas as horas para levar o teu filho e a tua filha para o abismo. Mas eu creio que você está 25 horas por dia na presença do Senhor, para que o teu filho e a tua filha sejam um vaso de louvor ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu não vou poder me deter porque é muito extensa a apostila e eu quero mais ouvir do que falar. Mas existem várias outras bandas, como uma banda chamada Vulcano. O vocalista dessa banda tem o fêmur, o osso da coxa de um defunto, no fio do seu microfone. E quando começa o show, apagam-se as luzes, eles lançam fumaça e luz colorida e alguém grita: podem abrir os portais do inferno. E os jovens começam a pular, o som daquela guitarra pesada, daqueles vocais roucos, e é uma histeria completa dentro dos shows dessas pessoas. Depois vieram vindo outros tipos de banda. Essa death metal, eu conheço um jovem da cidade de Caxias, participou dela. Hoje ele conheceu a palavra, também serve ao Senhor Jesus, e ele afirmou para mim, o que eu ainda estava em dúvida antes de fazer esse estudo. Ele disse: é verdade, irmão. A maioria dos componentes de bandas de death metal tem que praticar necrofilia antes de entrar para esta tribo. Necrofilia é ter relação sexual com o cadáver. E muitos jovens pensam: o diabo não tem nada a ver com rock and roll. Essa é a diferença do louvor a Deus e da música mundana. Hoje em dia as igrejas estão muito preocupadas com o ritmo, com o embalo, estão preocupadas com a melodia, com a letra e assim por diante. É óbvio que temos que estar preocupados. Mas se o vaso é vaso de Deus, ele está na presença de Deus, a letra vem inspirada e baseada na palavra de Deus, a melodia vem na unção do Espírito de Deus, e ele louva para cantar e para exaltar o nome do Senhor Jesus, então é louvor sacro, é o verdadeiro louvor a Deus. Agora vai pegar a letra de música do mundo, vai pegar a melodia de bandas do mundo, isso você está profanando o santo templo do Senhor. Mas oramos a partir desta tarde, para que Deus levante vasos usados, dirigidos 100% para louvar ao Senhor dos Exércitos. Existiram vários outros tipos de tribo. Eu falo tribo, é o apelido que se dá a esses grupos denominados.
Existiu rock progressivo, pop music e tantas outras, como cantores conhecidos da antiguidade, quem tem 40 anos hoje, assim por diante, Elton John, Rod Stewart, Boy George, são todos a favor do bissexualismo, do lesbianismo. Um deles chegou a ficar sem comer 30 dias porque queria namorar com o baterista da banda. Tem crente que não jejua um dia para Jesus, ele jejuou 30 dias para o diabo dar um homem para ele. Boy George, este homem. Todos eles são homossexuais e são a favor do lesbianismo. Aleluia. E ainda tem aquela pergunta: será que o rock é do diabo? Não adianta louvar com sabedoria. Quando Paulo chegou em Corinto, capítulo 2, versículo 2, ele com toda a sua sabedoria foi fariseu, conheceu a lei, as escrituras, seguiu e perseguiu o povo de Deus para matar. Ele tinha tanto conhecimento que ele tinha até uma carta assinada para ir prender todos os cristãos. O homem tinha conhecimento vasto. Quando se reuniu na sinagoga para ouvir Paulo falar, o Paulo está pregando, o Paulo vai estar pregando, o Paulo vai estar ensinando, enchia. Eu creio que essa igreja era pequena, mas quando ele chegou em Corinto, depois de ter se encontrado com Jesus no caminho de Damasco, ele disse: eu me disse. Saber nada, ele mesmo reputou a sua sabedoria por esterco, por nada. Mas ele queria saber, se não a Cristo e este crucificado. Existia uma outra tribo chamada punk rock. Com 17 anos de idade eu realizei um sonho da minha juventude, da minha adolescência, de ser vocalista de uma banda de punk rock. Eu estudei inglês, tive várias oportunidades de fazer cursos. Fiz 2 cursos no Senac, cursos de vendas, de marketing, tive várias coisas, mas eu tinha desejo de fazer o que os meus ídolos faziam. Eu idolatrava aquelas bandas, e consegui com 17 anos formar uma banda de punk rock hardcore, como esse jovem que eu já falei, que entrou com 14 anos, hoje ele é pai de santo, dá consulta por telefone e é viciado em droga. O outro rapaz que era o baixista da banda tem o vírus do HIV. E o outro jovem com 15 anos de idade já era aprofundado na bebida alcoólica. Aí o tempo foi se passando, eu comecei a perder várias coisas. Eu participei de um grupo chamado MAP, Movimento Anarcopunk. Aqui na cidade de Porto Alegre, eu andava no Oswaldo Aranha com aquele moicano dessa altura, com um coturno, calça rasgada, jaqueta de couro, e gritava: viva a anarquia, viva o diabo, e assim por diante. Levei vários jovens junto comigo para trilhar o caminho do abismo que eu estava indo. Com 20 anos de idade eu entro no hospital com toda essa carga diabólica e ainda quase morto por overdose de cocaína. Os 2 melhores neurologistas que se dizem do estado chamaram meu pai para o quarto onde eu estava. Me colocaram sentado porque eu já tinha tomado 11 litros de soro. Em 3 dias não aguentava mais levar agulhada. E quando a enfermeira tirou aquela agulha para botar mais uma, eu disse: se você vier de novo eu te bato. A jovem foi e chamou toda a junta médica. Eles vieram e disseram para mim: jovem, se você não deixar nós te tratar, você vai ficar dependente de remédio pro resto da vida, você pode ficar louco da cabeça ou vai morrer nas drogas. É por isso que eu digo que Jesus não é médico dos médicos, não. Jesus é o remédio. O médico, você senta na frente dele, ele olha para ti, te examina, te dá uma receita e manda tu embora. Mas o remédio, ele entra contra a tua enfermidade. Jesus é o remédio sem contraindicação. Pode tomar todas as horas da tua vida, pode ser de 3 em 3 horas, de 3 em 3 minutos. Receba Jesus da tua vida. Ele é o remédio que sara as tuas feridas. E eu costumo dizer, eles não podiam solucionar o meu problema. É porque a medicina avançada, a tecnologia, raio laser, tantas coisas, não inventaram detector de demônio. Mas quando Jesus com raio-x celestial olhou para dentro do meu coração, meu pai já tinha me levado em macumbeira, feiticeira. Ela só dizia: o rapaz está carregado. Mas quando Jesus olhou para mim ele disse: isso aí é fichinha. E no estalo de dedo eu fui liberto pelo poder do sangue de Jesus. Com 3
3 meses de conversão, o Senhor me deu o selo da promessa e me batizou com o Espírito Santo. Com 6 meses me levantou como diretor da primeira fase do Desafio Jovem de Três Coroas. Tive o prazer de receber o irmão Pedro, o irmão Jorge, o irmão Rafael que pregou e tantos outros que estão aqui nessa tarde, e muitos que não puderam vir até aqui. Depois de 3 anos o Senhor fez comigo como fez com Elias. Sai da caverna agora e mostra-te a Israel. 3 anos e meio nós viajamos o Rio Grande do Sul inteiro. Eu que outrora andava com o cabelo deste tamanho, dizendo viva a anarquia, viva o diabo, nós temos andado milhares de quilômetros dizendo viva Jesus, viva o Senhor, porque Ele tem poder. Aleluia. Eu estava pregando numa igreja em Frederico Westphalen, e ali chegou um jovem para mim, irmão Pedro, com aquelas calças desse tamanho, parecia que era a calça do pai dele, uma camisona, cheio de penduricalho no pescoço, e dizia, pois é cara, eu também creio em Jesus, também venho na igreja, e daí qual é que é? Eu olhei para ele, amém, Deus te abençoe. E ele continuou me insistindo. Ele disse, ô cara, tu acha que é errado andar de carrinho na gíria é skate? Eu disse para ele, olha, fiquei quase sem palavras, pedi um minutinho para ele, fui lá e peguei minhas fotos. E disse, se eu viesse para ti e perguntasse se tu queria aceitar Jesus dessa maneira, você ia aceitar? Ele, pá cara, que terror, capaz, tu não tinha mudado nada, como é que eu ia aceitar Jesus? É a mesma coisa você, se você não deixar Jesus te salvar, tu não vai ganhar ninguém para Jesus. Primeiro deixa Ele te lavar completamente, larga o mundanismo de vida, larga essas coisas de mão. Jesus vai te dar um banho de misericórdia, vai te deixar de molho no poder do sangue de Jesus, e tu vai ganhar almas para o reino dos céus. E ali eu comecei a orar porque eu queria aprender a tocar. Eu só gritava, não cantava, só gritava. Não sabia tocar nem pedra na água. Sabe quando é criança, brinca de atirar pedra? Nem isso eu não sabia tocar. E ali eu comecei a orar e jejuar. Gostava daquele hino Astro Rei. O irmão Jorge se lembra. O irmão Jorge é mais de corinho. E eu queria aprender aquele hino. Era só 3 notas, mas eu não sabia nenhuma. Quando eu aprendi o Mi, Dó, Ré, eu fiquei feliz. Fui no irmão que estava me ensinando. Irmão, aprendi o Mi, Dó e Ré. Ele disse, mas o Mi maior ou o Mi menor? Eu disse, tem mais isso ainda. Aí quando o meu pai, usado pelo Senhor, me deu uma guitarra, e eu arrebentei os 3 encordamentos, mas aprendi um pouquinho. E aí veio o irmão, botou a mão na minha cabeça, antes dele pregar, e disse, eis que eu te dei unção de Davi, tu vai compor muitos hinos, e através desses hinos muitos jovens vão vir para Jesus. Eu disse, tá, só o que me faltava. Eu recém aprendi 3 notas, ganhei uma guitarra, nunca escrevi um hino, escrevi a música de protesto para o diabo. E o tempo foi se passando, e o Senhor começou a nos dar alguns hinos, e escrevemos alguns deles, e dos 2 CDs do Desafio Jovem, nós temos 6 hinos em cada um, mais ou menos. Um deles tocou na rádio adventista que tem por aí, e aí quando nós fomos dar entrevista, o pastor deles olhou para mim, e disse, vocês também eram drogados? Eles não acreditam na transformação do poder de Deus. Se não acreditavam, começaram a acreditar a partir daquele dia. Não tenho nada contra eles, mas olhar para nós e não acreditar que nós éramos drogados. E aí eles disseram, olha, vocês deixaram nós de boca aberta, vocês tiraram nosso melhor quarteto do altar da rádio aqui, e ficaram 2 semanas e 2 dias em primeiro lugar com aquele hino, há uma esperança assim. E ali no estúdio, antes de dar entrevista, eu chorava, e o Espírito de Deus me dizia, quando eu falo eu cumpro, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. E dali por diante, Deus nos tem dado vitória. O meu pai, com 60 anos de idade, era cantor de bolero nas noites de Porto Alegre. Ainda sexta-feira ele me contou algo que eu não sabia. Ele disse que ele começou a namorar com a minha falecida mãe quando ele cantava nos bailes em Porto Alegre. Ali os 2 se enamoraram. E ele, com 60 anos de idade, aceitou a Jesus. Eu não enfiava a Bíblia dentro da cabeça dele, viu, jovem? Eu dava testemunho de vida para ele. E hoje ele vai fazer 67 anos, e ele diz, o meu filho que mais me incomodou, acabou me mostrando o caminho certo. De 9 filhos, acabou Jesus escolhendo eu para ser pai dele. E aí nós começamos a buscar a Deus, e eu estava 6 anos dentro do Desafio Jovem de Três Coroas, e Deus falando fortemente comigo. Eu era o último que queria sair de dentro daquele lugar, mas quando Deus manda, tem que obedecer. E ali Deus já nos tinha dado a minha esposa, que era minha noiva na época, e o Senhor nos uniu no dia 28 de abril. Eu estava fazendo os cálculos antes, dá 9 meses e 15 dias. Não posso perder os cálculos.
E ela me dá um prejuízo muito grande, porque dia 25 foi Natal, dia 26 aniversário dela, 27 nós nos conhecemos, 28 nós casamos, 29 começamos a namorar, dia 22 foi o noivado e assim por diante. Mas eu glorifico a Deus porque Ele tem dado tudo e tem cumprido todas as promessas que Ele falou. Sabe por quê? Porque o verdadeiro louvor a Deus também tem um efeito muito grande. Nessa apostila, você leva no meio do estudo, meu testemunho, uma foto de como eu era e uma foto de hoje. A de hoje você pode usar para orar por mim. E a de como eu era, depois que tu olhar, dá para alguém que precisa, que Jesus vai fazer algo na vida dele quando olhar. Eu estava na cidade de Erechim, numa campanha, um jovem pegou a minha foto e disse: olha, se o meu pai, que era pastor, fosse vivo, ele ia olhar para ti, olhar para tua foto e dizer: mas tu era um verdadeiro vaso do diabo. É verdade mesmo. Mas quando Jesus pega, Ele não racha e depois molda, não. Ele quebra, racha, tritura, mói, depois levanta, enche e usa para fazer a obra dele. Mas Ele nos chamou para louvar a Ele, o louvor perfeito. A Bíblia relata que o primeiro homem que louvou a Deus foi Moisés. E o louvor dele ficou tão, vamos dizer assim, confirmado pelo Senhor, que até lá em Apocalipse, diz a Bíblia que todos cantavam o hino de Moisés. O louvor dele nós vamos cantar. Nós não conhecemos, tem alguma coisa no capítulo 15 de Êxodo, mas eu creio que por trás tem muito mais mistério que nós vamos conhecer lá em cima. Você quer conhecer lá em cima o louvor de Moisés? Então louve a Ele aqui, agrade a Ele aqui, adore Ele aqui, glorifique a Ele aqui. Depois Davi começou a arrumar o ministério do louvor, não que estava desarrumado, mas ele que organizou bem o ministério do louvor. E quando eles trouxeram a arca de Obed-Edom para Jerusalém, Davi começou a arrumar todos os povos, e ali diz a Bíblia que tinham 4.000 homens só para o ministério do louvor. 4.000 homens só para o ministério de louvor. Eu louvo a Deus porque aqui está cheio de cantor e cantora. Tem até gente que não teve oportunidade, mas você pode louvar a Deus aí onde você está sentado mesmo e agradando ao nome dele, porque se é o verdadeiro louvor a Deus, chega diante do trono, passa a mesosfera, estratosfera, atmosfera, sol, lua, estrelas, qualquer planeta, e chega diante do alto e sublime trono que o irmão falou. Agora, se não é louvor a Deus, irmão, se chegar no teto vai só bater e voltar. Mas o verdadeiro louvor a Deus chega diante da presença do Senhor. O verdadeiro louvor a Deus tem que ser com o coração convertido, com alegria, com graça, com o espírito, com a inteligência e com consagração. Existe um programa de rádio por aí que se diz evangélico, eu não sei, não sou ninguém para julgar e dizer que sim ou que não. Mas a Bíblia diz que é sim ou não. Passar disso, procedência maligna. E está tão escrito que Jesus e Tiago falaram. Mas eles dizem que são evangélicos. Só que nas vinhetas tem música mundana. Você que é da igreja não vai conhecer mesmo. Mas quem conheceu música do mundo sabe que tem programas com vinhetas de música mundana. Mesma música que toca na boate, lá onde estão enchendo a cara de bebida alcoólica. Mesma música que toca nas calçadas aí, quando levanta o capô do carro, bota aquele rádio bem alto e vai usar droga. É a mesma música. Está tocando e diz que é rádio evangélico. Não sei qual é o evangelho que serve. Mas a Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também se fará. Você tem semeado espinho, cuidado, você vai colher o que você está plantando. Mas você tem semeado frutos bons na presença do Senhor. Então te prepare para receber a colheita de Jeová. Os frutos que você está plantando, o Senhor vai entregar nas tuas mãos. Agora a diferença da música mundana eu falei até agora, mas o verdadeiro louvor a Deus, aleluia. Todos sabem que o diabo é afugentado quando o homem e uma mulher de Deus louvam com a unção de Deus. Quando Saul já estava bem desviadão, o diabo vinha atormentar ele direto. Ele disse: chama alguém para fazer alguma coisa. Disseram: tem um gurizão lá. Quando ele toca a harpa é tremendo, Saul. Então manda vir esse mesmo. Talvez todo mundo foi lá e tocou tudo que é tipo de coisa, não aconteceu nada. Não era o verdadeiro louvor a Deus. Quando Davi se assentou, fez uma pequena oração e começou a dedilhar a sua harpa, o diabo nem pediu licença, ele só deu um grito e pum, bateu em retirada para o inferno. Esse é o verdadeiro louvor a Deus. O que acontece quando a igreja louva ao Senhor? Paulo e Silas estavam presos, e ali estava tudo
mal pro lado deles. Paulo olhou para Silas, Silas para Paulo, os dois já estavam todos lanhados de tanto apanhar, estavam os dois presos no tronco, e nesta hora, um olha para o outro e os dois começam a cantar e orar ao Senhor. Quantas vezes nós estamos com uma dificuldadezinha desse tamanho e já estamos murmurando, reclamando? Ele estava ali, destruído, mas estava louvando ao Senhor. Esse é o verdadeiro louvor. Não é aquele, como diz o pastor Bertoldo, que tem crente que só canta quando a lagoa está cheia, né? Lagoa está cheia e está ali, é o crente que sapo, só canta quando a lagoa está cheia. Mas Deus quer ver você cantar quando estiver só no Pantanal, só no banhado assim. Você dizer, louvado é o nome do Senhor Jesus. E aí os dois começaram a cantar. E sabe o que aconteceu? Abriu as portas do cárcere, é claro. Mas no mundo espiritual, a Bíblia diz lá em João 1,7 que o diabo anda ao derredor. Quando o Senhor perguntou onde tu anda, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Diz lá em Pedro que ele anda ao derredor. E diz lá em Apocalipse que ele é o acusador dos santos, que acusa de dia e de noite. Naquela hora não foi diferente, irmão. Satanás quis se achegar diante do Senhor para apontar o dedo para Paulo e Silas. Lá estão os dois lá, ó. Os dois apanharam, estão presos no tronco, estão sofrendo. Quer ver que agora eles vão murmurar? E aí começa Paulo, começa a louvar o Senhor. Silas começa a dar glória ao nome de Jesus. O Senhor dá um tapa, com o perdão da palavra, um tapa espiritual na cara de Satanás e diz, tá vendo? Eu não te fiz nada de mal. Tu louvava o meu nome na glória, se ensoberbeceu, eu tive que te lançar para o inferno. Os meus servos estão lá, o Senhor dá vitória contra o inimigo. Quando a igreja louva, o Senhor dá direção para o trabalho. Quando a igreja louva, a glória de Jeová é manifesta e a igreja glorifica o nome de Jesus. Se coloque de pé nesta hora, fique onde você está. Eu quero fazer uma breve e rápida oração. Eu creio que o tempo já tem se esgotado, mas eu quero orar com você, aleluia, no seu lugar mesmo, que tem louvado ao Senhor e quer agradecer a Ele porque Ele te chamou para louvar. Você tem desejo, as pessoas dizem que você não tem chamado. Eu quero dizer para você que um jovem disse para mim, o teu negócio não é nada de pregar, o teu negócio simplesmente é cantar umas músicas para Jesus, e deu. Mas quando eu estava pregando lá em Alegrete, quando o Jorge falou, eu me lembrei, uma irmã, quando eu terminei de pregar e saí para fora, ela lá me chamou, eu parei na porta, não consegui mais caminhar, e ela apontou o dedo para mim e disse, jovem, quando tu abre a tua boca para falar a palavra, o diabo se levanta e o inferno se revolta contra ti. Mas como eu disse para Jeremias, eu digo para ti, aonde eu mandar tu ir, tu irá, e o que eu mandar tu falará, porque eu sou contigo. Aleluia. Eu estava pregando numa campanha ali em Canoas, quando no final do culto o obreiro me chamou e disse, irmão Rubem, um jovem entrou dentro da igreja correndo e está te procurando. Eu disse, traga ele até mim. Ainda bem que ele era mais baixinho. Ele chegou até mim, com os dentes assim rangindo um no outro. Eu vi que não era ele, ele já estava acompanhado. Tinha uma legião dentro dele. E eu disse, jovem, você está me procurando? Ele disse, cara, é tu que estava pregando? Eu disse, sim, era eu que estava ministrando. Por quê? Ele disse, eu quero falar contigo. E eu disse, sim, pode falar. Ele disse, tá vendo aqueles dois lá do outro lado da estrada? Eles são meu capanga. Eu nunca ando sozinho, nunca ando desarmado. Ele tinha uma pistola atravessada na sua cintura, nas costas. E eu disse, sim, jovem, o que você quer conversar comigo? Ele disse, eu quero te dizer uma coisa, eu também já conheci a igreja, eu já subi ali onde tu estava para cantar para Jesus, mas hoje eu sou bandido, sou assaltante, eu assalto na rua, mercado, qualquer lugar. Para mim não tem tamanho, mas tem uma coisa que me dói. E eu disse, então diga, jovem. Ele começou a abrir a vida dele, e ele disse, é porque depois que eu deixei de louvar a Jesus e estou sofrendo no mundo, aí eu chego em casa de madrugada e a minha mãezinha está de joelho chorando e dizendo, Jesus, traz o meu filho para louvar o teu nome novamente. Aleluia. E aquele jovem falou mais algumas coisas e disse, mas eu sei que um dia Deus vai ouvir a oração da minha mãe. E eu disse para ele, Deus não vai ouvir nada. E ele ficou irado comigo. O que? Deus não vai ouvir a oração da minha mãe? Eu disse, Deus não vai ouvir, Deus já ouviu, e é hoje que isso vai acontecer. Ele disse para mim, sim, mas como? Eu disse, coloca a mão no meu ombro. Ele me olhou de alto a baixo e disse, esse cara está me tirando. Eu disse, coloca a mão no meu ombro. Coloquei a outra mão no ombro dele. É claro que isso tem que fazer com coragem do céu, não é qualquer um. Se fosse por mim mesmo, já estava longe, deixava ele falar sozinho. Mas quem louva a Deus, Deus vai na frente, amém? Tu louva Jesus, todo mundo está contra ti. Todo mundo, eu digo, as trevas, não tem problema, Jesus está na tua frente. Quando o diabo vir contra ti, Jesus vai te botar para trás e dizer, agora o negócio é comigo. E aí eu botei a mão no ombro dele, ele botou a mão no meu ombro, eu disse, fecha teus olhos. E ele, o quê? Fecha teus olhos.
Ele fechou os olhos e eu fiquei cuidando dele. Ele abriu de novo e disse: fecha os olhos. Aí o jovem fechou os olhos, a íris tampada, vermelho os olhos, rangindo os dentes. E eu disse: repete comigo. Deus já ouviu a oração da tua mãe. Agora Ele quer atender, falta a tua parte. Repete comigo. Repetiu o que, cara? Disse: Senhor Jesus. Ele: eu não estou gostando desse negócio aí. Repete, tu não está dizendo que tu é homem, tu faz, tu acontece, para ti não tem grande ou pequeno. Então me mostra que tu é homem. Bota a mão no meu ombro e repete comigo. Ele disse: Senhor Jesus. Me olhou de novo e disse: fecha os olhos. Aí ele fechou os olhos. Depois eu não sei mais o que aconteceu, só fechei os olhos e falei. E disse: Senhor Jesus. E ele: Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida. Aí eu senti que essa bolinha já veio para cima, começou a soluçar. E eu disse: escreve o meu nome no livro da vida. E quando eu abri os olhos, ele estava chorando, soluçando e dizendo: escreve novamente o meu nome no livro da vida. Aleluia. Terminou toda aquela conversa. Eu dei para ele um testemunho escrito e disse para ele: agora vai louvar Jesus e para de fazer o que o diabo quer com a tua vida. Ele disse: ô cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar em casa mesmo, vou entregar esse coisa aqui para minha mãe e vou dizer: mãe, quero voltar para a igreja e quero louvar Jesus novamente. O diabo quer levar a humanidade para o inferno através da música mundana, mas eu e você fomos chamados pelo Senhor para louvar a Deus, através do louvor quebrar as cadeias do inferno e trazer as almas para o reino de Deus. Fecha os teus olhos agora e comece a louvar ao Senhor da tua maneira. Você não sabe dizer aleluia? Diga glória a Deus. Não sabe dizer glória a Deus? Diga aleluia. Não sabe falar outra coisa? Fala língua estranha, porque quando a igreja louva, o nome de Jesus é glorificado. Aleluia.
corações abertos a Ti, Senhor. Por isso te pedimos que, por Tua graça, transforma-nos segundo a Tua imagem. Renova-nos, quebranta-nos, se cumpra a Tua vontade em nossas vidas. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-nos, Senhor, esta é a nossa oração. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Eu necessito de Ti, Senhor. Senhor, quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. Eu quero ser um vaso do Teu amor. Senhor, quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. Eu quero ser, Senhor. Senhor, quero ser como Tu. Eu quero ser um vaso do Teu amor. Senhor, quero ser como Tu. Como Tu, Jesus. Senhor, quero ser como Tu. Jesus. Senhor, quero ser como Tu. Eu quero ser o vaso do Teu amor. Senhor, quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Quero ser, Senhor, segundo a Tua imagem. Quero ser como Jesus, viver
cantados um novo cântico ao Senhor. Um cântico de vitória, um cântico de gratidão. Eu tenho em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história, em que ao mundo em trevas